Dentro do estudo relativo às pessoas jurídicas de direito privado, centraremos os nossos esforços para tentar compreender a figura jurídica denominada associação. Esse tipo está previsto no artigo 53 e seguintes do Código Civil, que traz toda a regulamentação legal da sua forma de constituição, funcionamento e extinção. Em termos conceituais, anotem aí, as associações, elas podem ser denominadas como aquela pessoa jurídica de direito privado que é constituída através de uma coletividade de pessoas que se unem para desenvolver uma atividade não lucrativa. Então, dentro desse conceito, nós temos três aspectos fundamentais para compreender o surgimento de uma associação. O primeiro deles é que ela é uma pessoa de direito privado. E nesse ponto chamo a atenção para não confundir as nomenclaturas, já que no âmbito do direito administrativo há a possibilidade dos entes federativos do poder público também criar associações. Porém, quando a gente está diante do poder público, as associações elas são denominadas associações públicas e elas não serão objeto de estudo. Tranquilos? Vocês estudarão associações públicas quando estiverem na disciplina de Direito Administrativo. O intuito nosso aqui é estudar as associações formadas pela manifestação de vontade de particulares. E essa é a segunda característica, que é a coletividade de pessoas. Então, disso vocês podem inferir que essa é uma pessoa jurídica intersubjetiva, porque é um pressuposto necessário haver uma pluralidade de manifestação de vontades de indivíduos, de pessoas físicas, que se reúnem com um propósito específico de praticar uma atividade não lucrativa, que é justamente o terceiro elemento. Esse terceiro elemento diz respeito à finalidade precípua da associação. Toda associação não tem como objetivo auferir lucro, ou seja, toda a sua atividade ela deve ser desenvolvida para atingir determinado fim e tem que ser um fim nobre, o que a gente denomina de um fim que seja lícito. Nesse sentido, posso exemplificar para vocês que é possível constituir associações para fins recreativos, fins culturais, fins educacionais, fins esportivos. Então, toda associação ela deve ser revestida de uma finalidade não econômica e uma finalidade que seja lícita, ou seja, que esteja abrangida dentro do direito. Pergunto para vocês, e se essa associação tiver finalidade lucrativa? Ou seja, essa coletividade de pessoas que estão reunidas, elas aproveitam da associação para obter lucro e fazer retiradas em proveito próprio, de tudo que for alcançado mediante o objeto social da associação. Toda vez que a gente estiver, então, numa situação dessa, em que se apresenta, os associados com essa intenção de obter vantagem econômica diante da associação, há, então, uma nítida expressão de desvio de finalidade. E se há desvio de finalidade, nós temos qualquer coisa menos uma associação. Então, há uma associação talvez transvestida de sociedade, que é o tipo de pessoa jurídica em que sua maior finalidade é a obtenção de lucro. Então, se a associação for constituída e estiver obtendo lucro, significa que houve um desvio de finalidade. E, não havendo essa finalidade, não há caracterização, pois, da associação. Além disso, eu questiono para vocês e faço que vocês tenham essa reflexão, se seria possível uma associação cobrar pelos serviços prestados. E aqui a resposta é afirmativa. É plenamente possível que as associações
peçam aos seus associados uma contribuição, seja a título mensal, como as mensalidades, ou também, eventualmente, pela compra de determinados produtos que, porventura, elas venham oferecer. Mas percebam, não é o fato delas oferecerem e, de certa forma, cobrarem essas mensalidades que está havendo uma descaracterização da atividade não lucrativa. Porque toda essa quantidade, né, econômica que é obtida através do recolhimento de mensalidades ou da venda de produtos, ela obrigatoriamente deve ser reinvestida na própria associação. Ou seja, nenhum dos associados podem fazer retiradas relativas a essas quantias. Vou dar um exemplo que talvez possa facilitar a compreensão do tema. Vocês já perceberam que algumas associações, elas têm finalidades recreativas e a gente constitui ela como clubes. Eu imagino que na cidade onde vocês residam deva ter algum clube, né, social, com piscinas, quadras, em que seus associados eles possam, né, utilizar todos aqueles serviços que são prestados pelo clube. Toda vez que há essa finalidade, né, voltada para a recreação, para a manutenção, né, dos próprios serviços prestados, da estrutura física daquela associação, é possível cobrar mensalidades dos seus associados. Mas percebam, toda essa mensalidade ela deve ser reinvestida, quer seja na manutenção das piscinas, ou na criação de uma nova quadra, ou na ampliação de uma academia. É totalmente possível. Percebem então a diferença? Numa sociedade, por exemplo, todo o dinheiro que se obtém através da venda de determinado produto ou da exploração de um serviço, além de você poder pagar todas as suas despesas de manutenção, aquilo que sobrar significa lucro para o empresário. No caso da associação, os associados não recebem nenhum tipo de participação financeira, já que, volto a frisar, todo o dinheiro deve ser reinvestido na própria associação.